Bom dia para todos. Nosso comentário bíblico de hoje está na epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, que diz: Quero, pois, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram serviram para maior proveito do Evangelho. Então, meus amados irmãos, é assim que todos nós devemos pensar. Todo jovem, toda criança, todo adolescente, todo rapaz, toda moça, todo senhor, toda senhora, todos anciões, e depois de convertido, desde o do congregado, desde o porteiro, desde o líder da mocidade, liderança, pastor, presidente, pastor de setor, liderança de departamento, deve saber que nós não fomos chamados somente para termos o bônus, mas também para termos o ônus. O que é o ônus? O ônus é saber que nós que aceitamos Jesus também carregamos em nosso corpo o resto das aflições de Cristo. São Paulo, aqui ele diz: Quero, pois, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram serviram para maior proveito do Evangelho. Ora, irmãos, se nós aceitamos Jesus, somos perseguidos. Digamos, quando a gente aceita Jesus, às vezes chega o nosso pai, nossa mãe: Não quero você aqui em casa, ou eu, a sua casa, ou a igreja. Às vezes é a esposa ou o esposo que diz isso quando a gente aceita. Às vezes é o pai que diz com os filhos. Às vezes é os filhos que diz com os pais: Se a senhora aceitou Jesus, saia daqui de casa, não dá mais para a gente. Muitas vezes a gente é criticado, zombrado, desprezado lá no trabalho, onde as pessoas: você agora é crente, agora no seu contribui tudo, e começa a zombar da gente, né? E às vezes a gente passa a ser perseguido, né? Pela chefia, ou pelos colegas, ou mesmo dentro de casa, porque é cristão. E aí no mundo mesmo, quando a gente vai pregar o evangelho, né? Muitas vezes nós somos perseguidos, rejeitados. Mas a Bíblia diz que quando for perseguido e rejeitado por causa do nome do Senhor, devemos nos alegrar e regozijar, porque é grande o vosso galardão no céu. Mas também devemos saber que o nosso sofrimento, o nome de Cristo está sendo glorificado, o Evangelho de Cristo está sendo divulgado. São Paulo é aquele homem que desde a hora que aceitou o Evangelho, começou a ser rejeitado. Primeiro Deus disse a Ananias, aquele homem que foi colocar a mão para São Paulo ver, para São Paulo tornar a ver. O Senhor disse a ele: Eu vou mostrar a Paulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E a partir daí ele passou a ser rejeitado. As pessoas que eram amigos deles antes começaram a perseguir, e aqueles a quem eles perseguiam não queriam se juntar com eles, mas somente dizia: aquele que antes perseguia a fé, agora ele defende a fé que ele destruía. Os apóstolos não queriam se unir com Paulo. Deus levantou Barnabé para apresentar São Paulo aos demais apóstolos. E nós vemos que ele passou a ser perseguido dos seus irmãos, os judeus, né, que antes acobertava ele quando ele perseguiu os cristãos. Agora ele passou a ser perseguido por esses próprios judeus, que eram zelosos da lei. E nós vemos também que ele passou a ser rejeitado pelas pessoas, dos gentios, dos países onde ele evangelizava. No caso em Damasco, em Filipe, né, em todos os países que ele pregava. No caso de Efésio, ele foi perseguido, muitos lugares ele foi apedrejado, a ponto de morrer, né? O povo pensar que ele estava morto. Depois ele foi jogado por cima de um cesto para escapar da morte. Depois nós vemos que São Paulo ele foi para a prisão em Jerusalém, né? Foi julgado ali, depois foi enviado para Roma e sofreu muito com prisão. Mas aqui ele continua dizendo: Eu quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram serviram para maior proveito do Evangelho. Tem muitos crentes, onde as pessoas que passam por isso e começam a se queixar: eu não aceito Jesus para sofrer, eu aceito Jesus para parar de sofrer, mas agora estou sofrendo muito mais. Muitas vezes chegou a doença, muitas vezes perdeu o emprego, muitas vezes houve uma separação de casal, morreu o marido, a mulher, um filho, e as pessoas deixam de servir a Deus por causa desse sofrimento que está passando. Mas tudo que o apóstolo São Paulo sofreu, os apedrejamentos, as prisões, as críticas, a zombaria, ele disse: Quero, irmãos, saber que as coisas que me aconteceram serviram para maior proveito do Evangelho. Tem gente que aceita Jesus para se aproveitar, para ter proveito próprio. Mas a gente aceita Jesus para que o nome do Senhor seja glorificado, o Evangelho de Cristo cresça. Porque crescendo no Evangelho de Cristo, você cresce juntamente com Ele. Tanto aqui na terra, materialmente, mas principalmente espiritualmente. Porque a vida aqui é passageira e temporária. Mas o nosso galardão e a nossa recompensa
está na eternidade, onde estaremos sempre com o Senhor. Então, irmão, se pelo nome de Cristo vós sois esbofeteado, criticado, glorifica a Deus nessa parte, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.